Vamos seguir ainda falando, agora trazendo orientação aqui para os nossos ouvintes que têm animal de estimação, que ficaram muito preocupados e com toda razão depois do que aconteceu com o Joca, esse cachorro de 5 anos que morreu no trajeto que era realizado pela Gol. Conosco, a partir de agora, está a médica veterinária Juliana Stefani, que é mestre em ciência animal, é CEO da Pet Friendly Turismo, especializada em turismo com animal de estimação, com pet. Doutora Juliana, obrigada, viu, por nos atender. Bom dia. Muito bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos primeiro falar sobre o caso do Joca especificamente, para depois a gente falar sobre o transporte adequado dos animais. No caso do Joca, foram 8 horas de trajeto. Ele tinha, o tutor dele, o dono, tinha autorização para um voo de 2h30. No entanto, ele, por um erro da companhia aérea e um erro fatal, esse cachorro foi para Fortaleza e depois deslocado para Guarulhos, mais de 8 horas, em condições que são questionáveis, já que o próprio tutor fala da falta d'água suficiente. E o laudo, o que foi atestado é que o cachorro morreu de uma parada cardíaca, mas o que pode e deve ter contribuído para essa morte? A gente está falando de desidratação, a gente está falando do estresse também envolvido numa situação como essa, doutora? Principalmente a parte do estresse térmico, que com certeza o Joca sofreu, né? O tempo da viagem em si, as 8 horas, não seria um problema se ele tivesse sido condicionado, né? Ou acondicionado, melhor, acomodado num ambiente estável climaticamente. Então, por exemplo, ele ficou durante 1h30 na pista, esperando o segundo voo. Então, vamos pensar que em Fortaleza tá super calor, aqui em São Paulo já tá calor, imagina em Fortaleza. Ele estava na caixa, mas no chão da pista do aeroporto, então ele estava sendo aquecido por baixo da caixa, aquecido por cima pelo sol. A caixa que ele estava não parece adequada, então pelas fotos e imagens ela parece que está muito pequena para o tamanho dele. Isso é uma responsabilidade da companhia aérea. O acondicionamento dele, né, no aeroporto ali para a espera do segundo voo, já é uma responsabilidade do aeroporto. Então, provavelmente, ao que tudo indica, esse térmico que ele sofreu, sim, faz o sentido dele ter tido uma parada cardiorrespiratória. Pelo que eu entendi, então, doutora, a duração do voo, eu não vou usar a palavra irrelevante, mas a duração do voo não é o que importa aqui. É o manejo, então, né? A maneira como... É o fato de ele ter ficado na pista, tomando sol, talvez tenha desidratado, porque ele aguentaria, pelo menos um cão saudável aguentaria, suponho eu, né? Porque as pessoas viajam com cães, inclusive em voos internacionais, voos até mais longos que esse. Não, com certeza. Aqui na PET a gente já mandou mais de 5.000 animais para o exterior. E a gente nunca teve nenhum problema. Já tiveram voos com carga viva que foram até de 24 horas, assim, sabe? Então, só que tem todo um manejo. Então, na conexão, o animal recebe um tratamento, ele é retirado da caixa, as pessoas dão água realmente para ele. Então, se a gente vê pela imagem ali do aeroporto, dando para o Joca, tá como se fosse num conta-gotas, assim, sabe? Então, se a gente for ver o tamanho dele, ele não conseguiu ficar hidratado, então, por esse manejo. O que eles deveriam ter feito realmente é tirado o Joca da caixa, dado água realmente num potinho para ele, observado a condição dele, claro, colocado ele numa sala de espera com temperatura adequada e para não acontecer esse estresse térmico, porque com certeza essa logística que a gente não vê que é o problema. Dentro do porão do avião não é onde está a causa de morte ou de acidente. Doutora, a senhora tem contato com empresas aéreas, é possível que eu saiba. Isso é um protocolo das empresas? Deveria ter sido feito com o Joca? Então, na verdade, assim, não existe uma legislação que as companhias sigam, né, aqui, porque não existe a legislação. Cada companhia aérea e cada aeroporto tem a sua logística ali de acomodar ou de movimentar. Então, o que urgentemente ser mudado
tanto dos aeroportos quanto principalmente das companhias aéreas, é realmente uma melhora e um benefício para a segurança do pet. Eu não concordo que as viagens no porão devem ser exterminadas, até porque existem países e raças que precisam ir no porão. Então o problema não é o porão, o problema é a logística de colocada e retirada do pet dentro desse porão, entendeu? Ô, doutora, a gente está falando sobre esse caso do Joca porque, infelizmente, ele morreu. Mas se ele tivesse sobrevivido, um cão que passa por isso, por essa situação, sobrevive como? Tem problemas de saúde depois, né? O que acontece? Então, os traumas podem ser, assim, enormes. Tanto trauma psicológico, vamos dizer, mesmo sendo um pet, a gente vê que muitos animais que passam por esses traumas no transporte, eles mantêm isso pela vida inteira, né? Então, por exemplo, ele poderia, né, mudar de característica, ficar mais agressivo, ou ficar extremamente medroso e não conseguir ficar em caixa de transporte mais, ou não conseguir socializar mais. Então, assim, os problemas psicológicos do próprio pet influenciam completamente nesses tipos de trauma. E o que o dono o tutor pode fazer para garantir que nada de errado aconteça com o seu animalzinho, doutora? Que claro, todo tutor vai pedir para que as pessoas tomem cuidado, mas isso não é garantia nenhuma. Tem alguma proteção que a pessoa pode tomar para se resguardar? Então, na verdade, assim, o que a gente faz na PET? A gente orienta a adaptação do pet na caixa de transporte o máximo de tempo possível antes da viagem. A caixa de transporte deve ter o tamanho adequado, e o tamanho adequado que eu digo, o pet tem que ter espaço para dar uma volta e, por exemplo, ficar deitado sem encostar nas laterais da caixa, ou ficar, né, na posição de estação ali de 4, sem encostar a cabeça na caixa. Então, por que isso? Porque precisa ter uma circulação de ar, ele precisa ter espaço para se movimentar. Essa é a parte de responsabilidade do tutor. Agora, a partir do momento que o tutor entrega o pet para a companhia aérea, a responsabilidade da segurança desse pet é totalmente da companhia aérea. Então, com certeza, o que a gente vê é que as companhias aéreas elas preferem cancelar o serviço do que melhorar. Tanto que, vou usar o espaço aqui, a gente está fazendo uma campanha justamente para todos os tutores ajudarem a gente a chegar em pessoas importantes das companhias aéreas para a discussão sobre flexibilização para pet na cabine. Não é acabar com o pet no porão, mas é flexibilizar e dar a opção do tutor escolher se ele prefere o pet na cabine ou se ele prefere o pet no porão. Até porque as companhias aéreas elas têm a autonomia de fazer a regra que elas quiserem. Então, eles podem melhorar essas regras e flexibilizar essa entrada de pet na cabine. Bem, tem muitas dúvidas ainda. Aliás, chegou uma dúvida agora há pouquinho, perguntando da caixa. Deixa eu só pegar o nome do nosso ouvinte. Foi o Marcel que escreveu. Se a caixa de responsabilidade da companhia aérea ou do tutor, isso varia ou não? É sempre de um ou de outro? Na verdade, a caixa de transporte é de responsabilidade do tutor, mas a companhia aérea ela tem que ter uma fiscalização ali para garantir que aquele animal embarca com a caixa certa. Então, por exemplo, no Carioca, claramente a companhia aérea deveria ter barrado o embarque dele, porque a caixa, pelo que parece ali nas imagens, está menor do que o tamanho dele. Essa caixa deveria ser muito maior. Então, a companhia aérea tem a responsabilidade a partir do momento que ela aceitou o embarque do cão naquela condição. É um cachorro de 47 quilos, daquele tamanho, né? E a gente até falou, a doutora também falou logo no comecinho da entrevista, recebendo água conta-gotas. Imagina o tanto que um Golden bebe de água, naqueles potões de água, né? Jogando água para todo lado. Agora, só uma pergunta aqui. Quando o cão tá na pista do aeroporto, as pessoas que estão manejando as malas ali são funcionários do aeroporto. Mas no caso em geral, terceirizados, terceirizados, né? Assim, exato. Não são da empresa aérea. Mas no caso de um ser vivo,
a empresa aérea é que deveria ter tomado conta daquele animalzinho, é isso? A gente não pode cobrar a responsabilidade do aeroporto, doutora? Eu acho que a responsabilidade são dos dois. O aeroporto ele precisa fornecer a condição adequada, né? Por exemplo, uma sala em Guarulhos. Em Guarulhos a gente tem uma sala com a temperatura controlada ali na parte de cargas para os animais. Então, todos os aeroportos que recebem animais precisam ter uma sala especializada. Mas é de responsabilidade da companhia aérea esse tratamento, uma vez que o cão não foi como uma bagagem normal. Ele contratou o serviço de carga viva. Na teoria, o serviço de carga viva, para as companhias aéreas fazerem, elas precisam ter uma autorização, né, uma certificação da IATA. A IATA é um órgão internacional que regulamenta tudo sobre o transporte aéreo, inclusive sobre o transporte aéreo de animais. Então, a partir do momento que a companhia aérea faz curso, tem a certificação, ela é responsável pelo cuidado daquele pet durante essa parada. Mas o aeroporto, ele tem a responsabilidade de oferecer, né, para oferecer a condição mínima para se receber um pet, né? Ou, por exemplo, não tem um lugar climatizado, pelo menos tirar esse pet do sol, colocar num lugar mais refrigerado possível, né, com menor temperatura possível ali para não ficar no sol. Ele foi exposto brutalmente a um calor excessivo. Só para encerrar, doutora, como é que é esse compartimento de cargas em que vai o cachorro? É climatizado, é confortável, balança, tem muito barulho por ser mais próximo da turbina? Tinha gente lembrando do som da turbina, que deve incomodar demais, né? É um lugar mais ou menos confortável? Na verdade é assim, os animais, onde eles ficam no porão, normalmente é na parte dianteira do avião e ele é separado das malas. Então não fica junto ali, pet, mala, tudo jogado. Eles ficam amarrados, né? Então eles ficam presos no chão do avião. A parte de movimento é igual, eles vão sentir igual a gente sente. Mexeu, teve, como fala? Teve turbulência, eles vão sentir assim como a gente vai sentir. Isso. Mas o porão, o avião, né, a aeronave que aceita animal no porão, esse porão, ele é pressurizado com a mesma pressurização que tem na cabine e a temperatura é controlada pelo piloto. Vai de 10 a 23 graus. Então, se você for ver por temperatura, é uma temperatura tanto a mínima quanto a máxima ok para a vida do animal. A pressurização é a mesma que a nossa na cabine, então também está ok. O problema não é o porão do avião. O problema é essa logística antes, durante, né, antes e depois do embarque e desembarque. Então, assim, o porão, ele não representa um risco para o pet. O que representa o risco para o pet é o erro humano que acontece nessa movimentação, entendeu? Perfeito. Doutora Juliana Stephanie, médica veterinária, mestre em ciência animal, CEO da Pet Friendly Turismo, especializada em turismo com animais de estimação. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista, por parar ali. A doutora até parou ali no caminho dela para nos atender, foi muito gentil. Obrigada e um bom dia. Obrigada, deu uma travada ali no final, mas deu para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto e alertar os nossos ouvintes também. Faltam